No momento mais sombrio da história, quando o mundo acredita ter alcançado a paz sob um único governo e um único líder, uma traição profética será desencadeada. O anticristo, após assinar um pacto com Israel, romperá sua aliança em meados da 70ª semana de Daniel, e o que parecia estabilidade se transformará em terror profético. Ele entrará no templo de Jerusalém, profanará o lugar santo e se proclamará Deus. Então a caçada começará. Israel será perseguido como nunca antes, não por nações inimigas, mas pelo sistema global controlado pelo anticristo. Um remanescente fiel, aqueles que reconheceram o verdadeiro Messias, não terá escolha a não ser fugir para sobreviver. O capítulo 12 de Apocalipse revela o mistério. A mulher, símbolo do povo de Israel, é atacada pelo dragão. Mas Deus prepara um lugar para ela no deserto, um refúgio milagroso, fora do alcance da besta. E muitos estudiosos apontam para um lugar específico, Petra, uma cidade esculpida na rocha, escondida entre montanhas, impenetrável, silenciosa, preparada desde os tempos antigos para cumprir seu propósito nos últimos dias. Lá, quando o anticristo estabelecer seu domínio e exigir adoração global, o remanescente em fuga será sustentado por Deus, alimentado, protegido, enquanto o mundo cairá na escuridão. Mas a questão é, Israel sobreviverá a essa perseguição sem precedentes? Petra será realmente o refúgio profetizado? Muito bem, caro ouvinte. Ao longo deste vídeo, responderemos a essas perguntas inquietantes. E o que você descobrirá no final sobre o lugar que Deus preparou para Israel terá um impacto profundo sobre você. Vamos começar. O capítulo 12 do Apocalipse nos apresenta uma das cenas mais enigmáticas e simbólicas de toda a profecia bíblica. Há uma visão celestial na qual uma mulher gloriosa aparece, vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículos 1 e 2. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, ela gritou com dores de parto, na angústia de estar grávida. Obviamente, aqui está o texto transcrito e aprimorado com maior fluência, clareza e força teológica. Para responder corretamente, a primeira coisa que precisamos discernir é se esta é uma mulher literal ou se o termo mulher está sendo usado simbolicamente para representar um grupo de pessoas. No livro do Apocalipse, encontramos vários exemplos onde a figura feminina representa uma entidade espiritual ou coletiva. No capítulo 17, por exemplo, aparece a grande prostituta, símbolo de um sistema religioso corrupto que se opõe a Deus e persegue seus servos. Em contraste, o capítulo 19 apresenta a esposa do Cordeiro, uma clara referência à Igreja de Cristo, purificada e redimida. Com base nesse contexto simbólico, não é surpreendente pensar que a mulher vestida de sol também representa um coletivo e não um indivíduo específico. Esta interpretação abre caminho para que possamos compreender melhor o significado profundo desta visão profética. Embora a cena esteja carregada de simbolismo, o texto em si, juntamente com o testemunho do restante das Escrituras, nos fornece elementos claros para identificar essa mulher. No entanto, antes de determinar sua identidade, é importante considerar que ao longo do tempo surgiram diversas interpretações sobre quem poderia ser essa figura feminina. Em primeiro lugar, Maria, mãe de Jesus. Essa interpretação é muito comum no catolicismo romano, especialmente no âmbito da mariologia dogmática. Eles afirmam que a mulher representa a Virgem Maria, que deu à luz Cristo, e veem nesta imagem uma exaltação do seu papel maternal, até mesmo argumentando que sua coroa de 12 estrelas representa sua realeza como rainha do céu. Entretanto, essa interpretação não resiste à análise contextual ou escatológica. Primeiro, embora seja verdade que Maria foi a mãe física de Jesus, a narrativa do capítulo 12 de Apocalipse transcende o evento do nascimento do Messias.
A mulher permanece ativa depois que seu filho é tirado do trono e é perseguida pelo dragão. Não há evidências bíblicas de que Maria foi perseguida por 3 anos e meio, que ela fugiu para um deserto ou que ela foi escondida por Deus em um lugar sobrenaturalmente preparado. Como afirma Robert Thomas, especialista em escatologia e professor no Seminário do Mestre, esta mulher não pode ser Maria, porque as ações que ela realiza e as experiências pelas quais ela passa não correspondem a nenhuma realidade da vida de Maria. A perseguição, a fuga para o deserto e o conflito escatológico estão além de qualquer cumprimento histórico literal em sua pessoa. Além disso, o catolicismo comete aqui um grave erro hermenêutico. Eleva um símbolo profético a um caráter literal, sem considerar a estrutura narrativa do Apocalipse, que é direcionada a eventos do futuro, não do passado. Em segundo lugar, alguns teólogos amilenistas ou pós-tribulacionistas, como Agostinho, na sua interpretação alegórica, ou intérpretes modernos como William Hendrickson, sustentam que a mulher representa a igreja e que o menino representa Cristo, que nasce da comunidade de fé ou do povo espiritual. Entretanto, essa abordagem apresenta múltiplas contradições. A igreja não existia antes do nascimento de Cristo, mas foi fundada como resultado de sua obra redentora. Como Charles Ryrie corretamente afirma, a igreja não deu à luz Cristo. Ao contrário, Cristo deu à luz à igreja. A mulher não pode ser a igreja, pois o Messias não procede dela. Além disso, Apocalipse capítulo 12 não descreve um nascimento espiritual, mas o nascimento físico do Messias prometido, que governa com vara de ferro e é levado ao trono de Deus. Isso só pode se referir a Jesus Cristo, conforme confirmado no Salmo capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Por outro lado, a mulher está na terra durante a grande tribulação e é perseguida pelo dragão. Se a mulher fosse a igreja, isso implicaria que a igreja está passando pela grande tribulação, o que contradiz o ensino bíblico que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Agora a questão é, quem é a mulher então? Com base na estrutura profética e nos paralelos com o Antigo Testamento, a única interpretação coerente e bíblica é que a mulher representa Israel. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz: Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta descrição tem uma conexão direta com Gênesis capítulo 37, versículo 9, onde José relata seu sonho. Eis que tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Jacó, Israel, interpreta esse sonho como uma representação de si mesmo, de Raquel e dos filhos de Israel. É evidente que o sol, a lua e as 12 estrelas são símbolos nacionais, não eclesiásticos ou individuais. Isto também é confirmado por John Walvoord. A melhor interpretação é ver a mulher como um símbolo de Israel em seu papel messiânico, dando à luz o Salvador. Isso é consistente com os símbolos do Antigo Testamento e com o fio profético das relações de Deus com seu povo. A mulher, então, representa Israel em suas dimensões histórica e escatológica. Historicamente, porque o Messias prometido nasceu de Israel. Escatologicamente, porque após o arrebatamento da igreja, Israel será novamente o povo terreno por meio do qual Deus executará seus julgamentos e preservará um remanescente fiel para o cumprimento final de seus propósitos. Agora, tendo considerado isso, devemos entender que a estrutura profética na qual a fuga da mulher para o deserto acontece não está isolada ou desconectada do resto do plano redentor de Deus. Muito pelo contrário, ele está estrategicamente colocado dentro dos eventos finais que descrevem a consumação do tempo, de acordo com o plano revelado nas Escrituras. Este evento deve ser entendido dentro da sequência profética descrita pelos livros de Daniel, Mateus, Tessalonicenses e Apocalipse. O evento mais iminente no calendário escatológico de Deus é o arrebatamento da igreja, que marca a partida do corpo de Cristo deste mundo antes que a ira de Deus seja derramada sobre a terra. A igreja será repentinamente levada ao encontro do Senhor nos ares.
Isso cumpre o princípio de que Deus liberta seus fiéis antes do julgamento, como fez com Noé antes do dilúvio e com Ló antes da destruição de Sodoma. Após o arrebatamento, uma nova era começará, conhecida como a 70ª semana de Daniel. Um período de 7 anos de cumprimento profético no qual Deus retomará o contato direto com Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27, indica que o príncipe que há de vir, o anticristo, confirmará uma aliança com muitos por 1 semana. Entretanto, no meio daquela semana, 3 anos e meio depois, ele quebrará a aliança e desencadeará uma perseguição sem precedentes contra o povo santo. É neste ponto da tribulação que se situa o evento da mulher fugindo para o deserto, mencionado em Apocalipse capítulo 12. Segundo o texto sagrado, essa mulher é perseguida pelo dragão que não é outro senão Satanás, porém ela consegue escapar para um lugar preparado por Deus para ser sustentada por 1260 dias. Esse número corresponde exatamente a 3 anos e meio, que coincide com a segunda metade da Grande Tribulação, quando a besta estabelecerá seu domínio global. A abominação da desolação será colocada no templo, e a ira do dragão se voltará contra o remanescente fiel do povo judeu. A progressão é clara. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Então, a revelação do homem do pecado. Posteriormente, a assinatura do pacto. E no meio da semana, a quebra da aliança, a profanação do templo e a perseguição. É então que a mulher foge para um lugar escondido, designado por Deus como refúgio. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12, versículos 13 e 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Este evento, embora apresentado simbolicamente no Apocalipse, está firmemente ligado ao cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento. O próprio Jesus antecipou isso quando disse em Mateus capítulo 24, versículo 16: Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esta advertência não é dirigida à igreja, pois ela estará então com o Senhor, mas aos judeus crentes que terão reconhecido Jesus como o Messias durante os primeiros anos da tribulação e que agora serão protegidos por Deus da perseguição do anticristo. O lugar para onde a mulher foge não é fortuito. É um lugar preparado por Deus, uma expressão que mostra planejamento soberano, geografia divina e cuidado profético. O mesmo Deus que guiou seu povo pelo deserto, que alimentou Elias com corvos e escondeu Moisés em uma cesta entre os juncos, é agora aquele que preparará um esconderijo real, físico e milagrosamente sustentado para seu povo perseguido. Nessa estrutura, a passagem em Apocalipse capítulo 12 não é um relato mítico ou meramente simbólico. É uma revelação precisa que faz parte do desenvolvimento escatológico ordenado por Deus. O conflito entre o dragão e a mulher não é novo. É o mesmo conflito que começou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus disse que haveria inimizade entre a serpente e a semente da mulher. Nos últimos dias, esse conflito atingirá seu clímax. Portanto, este evento deve ser profeticamente colocado após o arrebatamento, durante a segunda metade da 70ª semana de Daniel, e no momento mais perigoso para o povo judeu. Quando o anticristo tiver traído sua aliança e buscado aniquilar o remanescente que creu no verdadeiro Messias. Mas justamente naquele momento, Deus os esconderá. Agora, por que Israel é perseguido e para onde ele foge? O texto nos leva a um evento cósmico e decisivo, uma grande guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, Satanás, que acaba sendo derrotado e expulso do céu. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Este evento marca uma virada profética. Satanás não tem mais acesso ao céu como acusador, e desce em grande ira, sabendo que seu tempo é curto. É então, naquele preciso momento da profecia que corresponde à metade da 70ª semana de Daniel,
isto é, os 3 anos e meio restantes da grande tribulação, quando o dragão dirige sua fúria diretamente contra a mulher, isto é, o remanescente fiel de Israel. É o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Este ato de fuga não é simbólico, mas profeticamente literal. Não é uma ação desesperada, mas sim uma estratégia prevista no plano soberano de Deus. A expressão lugar preparado por Deus indica previsão divina e geografia profética. Deus não apenas esconderá seu povo, mas já preparou o lugar onde eles serão sustentados. Mas o que desencadeia essa fuga? A chave está no contexto profético de Mateus capítulo 24. O próprio Senhor Jesus Cristo, referindo-se aos eventos do fim dos tempos, alertou: portanto, quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Este evento, a abominação da desolação, refere-se à profanação do templo pelo anticristo, que no meio da tribulação entrará no lugar santo e se proclamará Deus, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que se opõe e se exalta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, tanto que ele se senta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Essa abominação desencadeia a perseguição direta do anticristo contra os judeus que creram em Jesus como o Messias durante a primeira parte da tribulação. Nesse momento, a mulher fugirá. A fuga será uma resposta direta à profanação do templo e ao início da grande tribulação, o período mais sombrio da história humana. Este ato também foi anunciado pelo profeta Daniel no capítulo 9, versículo 27. Mas no meio da semana, ele porá fim aos sacrifícios e ofertas, e ele estabelecerá no templo a abominação que causa destruição. Também em Daniel, capítulo 12, versículo 1 lemos: naquela época, Miguel, o arcanjo que guarda a sua nação, surgirá. Então haverá um tempo de angústia, como não houve desde que as nações existem. Contudo, naquele tempo, todo aquele do seu povo, cujo nome está escrito no livro, será resgatado. Portanto, a perseguição descrita em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, ocorre depois que Satanás é expulso do céu e depois da abominação da desolação, e dá lugar a uma fuga planejada por Deus. O lugar para onde a mulher se dirige é um deserto, o que na Bíblia implica tanto isolamento físico quanto proteção espiritual. O texto especifica uma duração exata, 1260 dias, o que equivale a 3 anos e meio. Este número não é isolado. Ela aparece repetidamente em Apocalipse capítulos 11 e 13 e em Daniel capítulos 7 e 12 e representa a duração total da grande tribulação. Arnold Fruchtenbaum, teólogo messiânico e defensor da linha pré-tribulacionista, comenta sobre isso. Este remanescente judeu fugirá para o deserto, assim como Jesus indicou em Mateus capítulo 24, e será protegido por Deus durante os últimos 3 anos e meio da tribulação, enquanto o anticristo se senta no templo como se fosse Deus. Este lugar preparado por Deus é provavelmente Petra, em Edom. Em outras palavras, o povo crente de Israel, o remanescente messiânico, reconhecerá o sinal dado por Jesus, a profanação do templo. Então eles fugirão, e Deus lhes proverá sustento sobrenatural por 1260 dias, enquanto o julgamento é executado no mundo. Esta não será uma fuga humana, nem uma resistência militar, mas uma intervenção divina que recorda o que Deus fez no passado. Esconda Moisés no Nilo, Davi nas cavernas, Elias no ribeiro de Querite e Jesus no Egito. Assim será nos dias do fim. As mulheres serão perseguidas, mas não destruídas, porque o mesmo Deus que permitiu a tribulação é quem já preparou um lugar para a proteção delas. Agora, quando Apocalipse capítulo 12, versículo 6 afirma que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Não estamos falando apenas de uma geografia árida. O deserto, na Bíblia,
é um cenário cheio de significado espiritual, histórico e profético. Em primeiro lugar, devemos entender que, no contexto escatológico do Apocalipse, o deserto não é uma metáfora vaga, é uma região real, específica e geograficamente significativa. Ao longo da Bíblia, o deserto tem sido um lugar literal onde Deus trabalhou poderosamente para proteger, purificar e moldar seu povo. No caso da mulher, Israel crente, sua fuga para o deserto não será simbólica, mas literal. Ele escapará da área do templo profanado em Jerusalém, atravessará a Judéia e seguirá em direção a uma região desértica, preparado por Deus como refúgio, em cumprimento às palavras de Cristo em Mateus, capítulo 24, versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Arnold Fruchtenbaum, em sua obra Passos do Messias, explica que esse deserto provavelmente será a região de Petra, em Edom, atual Jordânia, uma área historicamente desabitada, com formações rochosas escondidas, ideal para se esconder de um sistema de vigilância global como o do Anticristo. Fruchtenbaum também cita Isaías capítulo 33, versículos 15 a 16, que fala dos justos que habitarão em fortalezas de rocha e serão providos de pão e água. Esta profecia, para muitos escatologistas, aponta para esse lugar de refúgio. Sabemos também que em toda a Escritura, o deserto tem sido o cenário onde Deus se esconde e protege os seus do julgamento. No Egito, Deus escondeu Moisés em uma cesta entre os juncos. No Êxodo, ele conduziu Israel ao deserto do Sinai, e lá os alimentou com maná do céu e os protegeu com nuvens e fogo. Elias, perseguido por Jezabel, foi levado por Deus ao ribeiro de Querite, onde foi alimentado por corvos. O próprio Jesus foi levado ao deserto antes de começar seu ministério público, onde foi testado, mas também fortalecido pelo Espírito Santo. Esses exemplos revelam um padrão divino. Deus usa o deserto para esconder, falar, purificar e prover. Como diz Oséias capítulo 2, versículo 14. Mas eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Esta passagem, originalmente dirigida a Israel em sua infidelidade, também se cumpre no fim dos tempos. O deserto será o lugar onde Deus restaurará os corações do seu povo durante aqueles 1260 dias de refúgio. Vários teólogos dispensacionalistas notaram que o deserto em Apocalipse, capítulo 12, é um eco do deserto do Êxodo. Ali Israel foi preservado do faraó. Aqui, ele será preservado do anticristo. Em ambos os casos, há um inimigo com poder político absoluto. Deus intervém com sinais sobrenaturais. As pessoas não são salvas por armas ou estratégias humanas, mas pela graça e provisão divinas. O sustento vem do céu. Tim LaHaye, em seu comentário sobre Apocalipse, afirma: o deserto se torna uma repetição das relações de Deus com Israel no passado. Assim como ele o sustentou por 40 anos no deserto, ele o fará por 3 anos e meio no fim dos tempos. Isto não é romantismo espiritual, é uma reafirmação do caráter imutável de Deus. Aquele que cuidou de seu povo sob a sombra de uma nuvem, fará isso novamente em um mundo onde o dragão liberou sua maior fúria. Ele fará isso onde a tecnologia do anticristo, os drones do sistema mundial e o sinal da besta não podem alcançar. E ele não apenas os esconderá. O texto diz, para que ali os sustentem. Deus os alimentará como fez com o maná. Ele proverá, como fez com a água da rocha. Ele vai ficar com ele, como fez com os sapatos que não se desgastaram durante 40 anos. A fidelidade de Deus será a mesma, mas agora em uma dimensão escatológica. Portanto, o deserto em Apocalipse capítulo 12 não é apenas uma figura, nem uma experiência interior, nem uma linguagem poética. É um lugar real, um refúgio físico e, ao mesmo tempo, um estágio de purificação espiritual. Ali o remanescente de Israel será preservado do anticristo, longe do falso profeta, escondido do sistema bestial e sustentado pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É no deserto que Israel encontrará novamente seu Redentor, e será desse lugar que ele sairá purificado, pronto para receber o glorioso Messias, que descerá com poder e majestade sobre o Monte das Oliveiras. Agora a questão-chave é, onde está o lugar preparado por Deus? Primeiro, Petra, o abrigo na rocha.
A posição mais amplamente defendida entre os teólogos é que esse lugar seria Petra, também conhecida como Sela, localizada no antigo território de Edom, ao sul do atual reino da Jordânia. Petra é uma cidade antiga, literalmente esculpida na rocha, cercada por penhascos e montanhas áridas, e com estreitos pontos de acesso naturais que a tornam uma fortaleza natural. Sua entrada principal, conhecida como Sik, é um cânion estreito com mais de 1 quilômetro de comprimento, com paredes verticais que chegam a 80 metros de altura. Estrategicamente, é um dos lugares mais fáceis de defender em uma perseguição. Arnold Fruchtenbaum, em sua influente obra Footsteps of the Messiah, afirma: o local de refúgio mais provável para o remanescente judeu durante a Grande Tribulação é Petra, em Edom. Em Daniel capítulo 11, versículo 41 diz: ele entrará na terra gloriosa, e muitas províncias cairão, mas estes escaparão de suas mãos, Edom e Moabe, e a maioria dos filhos de Amon. Este versículo afirma claramente que há uma região que o anticristo não poderá conquistar, exceto durante seu império mundial. Essa região é justamente a Transjordânia, que inclui Edom, onde fica Petra, Moabe e Amon, o que hoje corresponde ao reino da Jordânia. Essa fuga não se deve à falta de capacidade militar do anticristo, mas à intervenção soberana de Deus, que reservou aquele território como refúgio para seu povo. John Walvoord, um dos teólogos mais respeitados da escatologia futurista, comenta: não é coincidência que a região de Edom, Moabe e Amon esteja fora do alcance do anticristo. Deus providenciou esta terra como um refúgio literal para o remanescente judeu, cumprindo tanto Apocalipse 12 quanto Daniel capítulo 11. Este lugar, então, é uma área desértica, montanhosa, árida e de difícil acesso, mas historicamente serviu como um esconderijo natural para povos perseguidos. Petra, em particular, foi um refúgio para os nabateus, que aproveitaram sua localização geográfica para resistir aos invasores durante séculos. Agora, outra linha de evidência que reforça essa interpretação vem de Isaías, capítulo 63, versículos 1 a 4. Nessa passagem, o profeta tem uma visão do Messias retornando do julgamento, com vestes manchadas de sangue. Observemos o que diz a história bíblica. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes vermelhas? É este uma bela em seu traje, que marcha na grandeza de seu poder? Eu que falo em justiça sou grande para salvar. Por que é que o teu vestido é vermelho e as tuas roupas como as de alguém que pisou num lagar? Eu pisei sozinho o lagar e ninguém das cidades estava comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e seu sangue respingou em minhas roupas e manchei todas as minhas vestes, pois o dia da vingança está em meu coração e o ano dos meus remidos chegou. Bosra é uma cidade antiga em Edom, perto de Petra. A cena retrata o Messias retornando após executar o julgamento sobre as nações que atacaram os refugiados remanescentes naquela área. Portanto, Petra e seus arredores não serão apenas um lugar de refúgio, mas o palco onde o Messias descerá pela primeira vez em sua segunda vinda para libertar seu povo. Isso se harmoniza com Zacarias capítulo 14, versículo 5, que diz: e fugireis para o Vale dos Montes, porque o Vale dos Montes se estenderá até Azel. Vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá, e o Senhor meu Deus virá, e todos os santos com ele. Muitos estudiosos, como Clarence Larkin e David Reagan, argumentam que a rota de retorno de Cristo em glória incluirá Petra Bosra e depois seguirá para Jerusalém, onde lutará a Batalha do Armagedon. Portanto, o lugar preparado por Deus em Apocalipse capítulo 12 é um refúgio físico, real e escatologicamente significativo. As Escrituras apontam para a região de Edom, especialmente Petra, como o lugar onde o remanescente judeu será protegido da perseguição do anticristo. Ali o acordo final de Deus com Israel será cumprido. Será seu esconderijo, seu sustento, sua companhia espiritual, e também o ponto de partida para a gloriosa manifestação de Cristo em sua segunda vinda. Deus preparou um refúgio para seu povo, e nos dias de grande tribulação, aquele lugar será mais um sinal de que ele permanece fiel à sua aliança eterna com Abraão, Isaque e Jacó. Agora, a fuga da mulher para o deserto não é apenas uma estratégia de proteção divina,
mas um ato soberano de graça para purificar o remanescente de Israel e prepará-lo espiritualmente para o encontro com o Messias. Naquele lugar preparado por Deus, durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, o povo judeu que creu em Jesus estará escondido não apenas do anticristo, mas também do julgamento que Deus executará sobre o mundo. Mas além da proteção física, o deserto será o cenário onde Deus lidará com seu povo em um nível profundo, espiritual e restaurador. Como Ezequiel anunciou no capítulo 20, versículos 37 e 38. Eu vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar nos laços da aliança, e removerei do meio de vocês os rebeldes e aqueles que transgrediram contra mim. Ao mesmo tempo, como Zacarias disse no capítulo 13, versículo 9, apenas 1/3 será salvo, passará pelo fogo da aflição e sairá como ouro purificado, clamando de todo o coração ao Deus que antes havia rejeitado. Ali, naquele isolamento divinamente projetado, Deus não apenas preservará um povo, mas formará um novo. Um Israel quebrado, livre de orgulho nacional, sem confiança em sua própria força, completamente rendido ao Messias que havia rejeitado anteriormente. E então a aliança eterna com Abraão será cumprida, não com base em obras ou méritos, mas pela fidelidade de Deus, que não rejeita seu povo. Naquele deserto, o remanescente levantará um clamor. Vamos ler Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por um filho unigênito, e chorarão por ele como quem chora pelo primogênito. Este lamento será autêntico, não litúrgico. Não será num templo ou numa sinagoga, mas durante a aflição, quando entenderão que aquele que desprezavam era o único que poderia salvá-los. E então, como Jesus declarou em Mateus 23, 39, ele não retornará até que Israel diga: bendito o que vem em nome do Senhor. O abrigo é, portanto, também o local de encontro. Ali, no silêncio do deserto, o remanescente estará preparado para receber o rei. E quando os céus se abrirem, o Messias não virá primeiro a Jerusalém, mas a Edom, a Bósra, onde seu povo o aguarda, assim como profetiza Isaías, capítulo 63. O que antes era um deserto se tornará uma sala de parto espiritual, onde uma nova nação nascerá em um único dia. A mulher que estava escondida emergirá transformada, redimida e pronta para marchar com seu rei em direção a Jerusalém. Assim, o propósito do abrigo não é apenas salvar a vida dos remanescentes, mas para preparar sua alma para o maior evento da história, o retorno do Messias glorificado. Chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que tenha sido uma bênção, edificante e tenha trazido luz profética para a sua vida. Até a próxima. Deus o abençoe.